Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje é para você que está com dificuldade e dúvidas para resolver o exercício 1.7 do livro do professor Franco Brunetti. Tá? Então você está numa playlist com resolução dos exercícios do livro do professor Franco Brunetti, tá? Sei que ainda chegou agora, talvez aqui no canal, nunca viu o meu vídeo, então essa é uma playlist voltada somente para resolução de exercícios, tá? Para você aí fazer uma prática, ter uma habilidade melhor nas práticas dos exercícios, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu também vou deixar um card aqui para vocês, só você clicar nesse card que vai aparecer na tela. Eu vou deixar a playlist de mecânica dos fluidos chamada MecFlu aqui no canal, que é uma playlist voltada com aulas teóricas e práticas, tá legal? Para você ter um aprendizado maior e ter mais conteúdo para você conseguir estudar e mandar bem aí nas suas provas e ter um sucesso aí na sua vida acadêmica, beleza? Bom, pessoal, então, o que acontece? Esse exercício, né, é um exercício com bastante passos, tá? Tem que ter um entendimento interessante da ilustração que ele passa pra gente, tá? E fiquem à vontade, pessoal, para deixar nos comentários as dúvidas, caso vocês ainda tenham ou com alguma dúvida no meio do caminho desse exercício, que eu respondo assim na medida do possível, tá bom? E também se você quiser deixar seu feedback também sobre o vídeo, eu também agradeço para avaliar também o vídeo como que foi, tá? Se vocês foram úteis para vocês, se evoluiu em alguma coisa aí nos seus estudos, tá bom? Bom, galera, seguinte, antes de a gente começar a partir para a ilustração e ver quais são as forças que estão presentes lá nessa ilustração, eu gosto sempre de colocar e pegar os dados do exercício, tá? Importantes aqui. Quando ele fala que o fio, né? O fio é esticado passando por uma fieira, é enrolado no tambor com uma velocidade constante, isso já nos mostra que com uma velocidade constante, a aceleração não tem aceleração, a aceleração vale zero, né? Porque a aceleração é a variação, a taxa de variação da velocidade pela variação do tempo. Se a velocidade ela é constante, então não temos uma variação de velocidade. Logicamente, a aceleração vale zero, tá? Outra coisa importante, ele fala que a máxima força para ser aplicada num fio é 1 Newton. Então, ou seja, se ultrapassar essa força que, aqui no caso, tá, ó, se esse tambor tá nesse movimento aqui, né? Então tá puxando o fio para esse sentido. Se eu aplicar no fio uma força maior que 1 Newton, ele vai se romper. Então isso é importante, um dado importante, tá? E sendo que os diâmetros do fio, aí são os dados, né? Eu vou colocar aqui, ó, os diâmetros do fio é igual a 0,5 milímetros, da fieira é 0,6 milímetros, tá? Lá na frente a gente vai ter que converter isso aqui para metro, tá? Porque senão vai dar ruim, tá legal? E ele fala que o tambor tá com uma rotação, no caso é esse camarada aqui, ó. Ele está com uma rotação de 30 RPM, tá legal? Então eu vou colocar aqui a rotação de 30 RPM. Já adianto que vamos também ter que mudar essa unidade aqui para dar certo, tá? Qual é a velocidade? Vou colocar aqui da velocidade constante. Logo, a aceleração vale zero. Legal? E aí o que ele pede, né? O que ele pede é a máxima viscosidade do lubrificante. Então é a viscosidade dinâmica que ele quer saber. Tá legal? E ele quer saber o momento também necessário do eixo do tambor, tá legal? Então, feito isso, pessoal, feito esses dados, essas informações importantes, a gente já pode começar a estruturar o nosso exercício, tá legal? Feito isso, o que acontece? A gente vai agora entender como que funciona essa ilustração aqui, ó, que é a ver quais são as forças que estão presentes nessa configuração aqui. Bom, pessoal, então
Começando por aqui, eu tenho uma força peso, tá? Que está apontada para baixo, que é o nosso G. No fio existe uma tração, tá? Então aqui tem uma tração que eu vou chamar de TP, tá? TP por causa que é a tração, perdão, eu vou colocar melhor aqui, ó, tração 1, tá legal? Então a tração 1 aqui tá puxando esse peso para cima, certo? Passou pela roldana, aqui, né? A gente ainda antes de chegar na fieira, que é esse componente que tá verde, ela tem um movimento que ela faz com que, como isso aqui está puxando para cá, eu tenho uma força antes dela T1 aqui também. E eu posso falar que isso aqui é igual ao peso. Por que é igual ao peso? Porque como isso aqui está com uma velocidade constante, então o peso e o G tem que ser iguais, tá legal? E agora, quando ele passa pela frieira, que é esse daqui em verde, tem um lubrificante que é colocado aqui, existe o diâmetro do fio e o diâmetro da fieira. Então, o que que acontece? Passado aqui, eu vou ter uma tração T2, nesse sentido aqui. Por quê? Nesse sentido, se o tambor está se movimentando nesse sentido aqui da seta, ó, tá puxando o fio para cá. Então, depois da fieira, vai ter uma atração T2 empurrando ele nesse sentido, tá legal? Como ele está puxando nesse sentido daqui, né? Tá indo nesse movimento, e tem uma fieira com fluido aqui entre essas espessuras, vai gerar uma força tangencial, uma força viscosa, ao contrário ao movimento. Então aqui a gente pode colocar que é uma força tangencial. Bom, pessoal, feito isso, né, ter essa força de tangencial para cá, contrária ao movimento, a gente já tem as forças que estão presentes, tá? Então agora a gente vai colocar então pela segunda lei de Newton, o quê? Que a somatória das forças em x tem que ser zero por causa da velocidade constante. Então, a segunda lei de Newton, para você, aí está no exercício, o que que é? É força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logicamente, quais são as forças que estão presentes aí nesse eixo X aqui? Bom, nós temos a tração T1, a força tangencial e a força T2. Né? Lembrando que a força tangencial é igual ao peso, né, pessoal? Bom, como é que a gente vai fazer então? Nesse sentido daqui, eu vou considerar positivo. No sentido apontado para cá, eu considero negativo. Escrevendo então, isso aqui vai ficar a força tangencial mais o peso menos o T2. E isso aqui tem que ser zero, né, pessoal? Porque aceleração com velocidade constante, isso aqui vale zero. E aí eu vou deixar isolado, né, essa força tangencial. Por quê? Porque a força tangencial está relacionada com as propriedades de um fluido, que é o que a gente precisa calcular, que é a viscosidade dinâmica. Então eu vou colocar então que a força tangencial é igual, passa para cá o T2 positivo, vai ficar o T2 menos o peso. Tá legal? Então é essa fórmula que a gente vai se basear. Feito isso, a gente tem então aqui que a força tangencial, pessoal, é a tensão de cisalhamento, tá? Vezes a área. Isso aqui é igual ao T2 menos o G. E aí a gente pode abrir mais essa tensão de cisalhamento e falar que a tensão de cisalhamento é a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido por uma espessura
vezes a área. Isso aqui é igual ao T2 menos o peso. Bom, podemos isolar a viscosidade dinâmica que a gente quer. Isolando a viscosidade dinâmica, a gente vai ficar na seguinte configuração. A viscosidade dinâmica vai ser T2 menos o peso. Então vai ficar T2 menos o peso. Esse cara que estava dividindo passa para cá multiplicando. Dividido, esses caras que estavam multiplicando a viscosidade dinâmica vai passar para cá dividindo. Vai ficar velocidade vezes a área. E aí, pessoal, a área a gente não tem, mas a gente pode colocar alguma área relacionada ao que a gente tem de incógnita no exercício. Então eu posso substituir aqui, pessoal, o que? Eu posso colocar que a viscosidade dinâmica é o T2 menos o peso vezes a espessura dividido pela velocidade e a área, que é π, diâmetro da fieira, vezes o L, que no caso é essa parte aqui, certo? Feito isso, eu tenho o L, eu tenho o diâmetro da fieira, eu tenho o T2, no caso, pessoal, quem que é o T2? Vamos ver, ele não fala isso de uma modo assim, exposto diretamente. Mas o T2, pessoal, aqui, ó, é o 1 Newton lá que ele fala no exercício, que tem que ser a máxima força para que isso aqui não se rompa. Então, o T2 é igual a 1 Newton. O peso a gente tem que é 0,9. Agora falta o quê? Falta a espessura, que ele não dá pra gente tem que calcular, e a velocidade. Então, vamos fazer isso agora. Vamos primeiro calcular a espessura, tá? Vai ser o diâmetro maior, que aqui no caso, o diâmetro maior, que é o diâmetro da fieira, menos o diâmetro do fio. E tudo isso dividido por 2. Por que por 2, pessoal? Porque eu tenho uma parte aqui de espessura e outra parte aqui, tá? Então, feito isso, a gente vai pegar então que a espessura, o diâmetro do fio é 0,6, o diâmetro da fieira é 0,6, menos o diâmetro do fio, que é 0,5, dividido por 2. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser igual a 0,05 milímetros, tá legal? Porém, eu não posso deixar isso em milímetro, então eu já vou trabalhar com metro. Então eu sei que 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metros. Então se eu colocar 1 milímetro aqui e 10 a menos 3 metros aqui embaixo, é como se eu pegar, o valor vai ser então o que? Vai ser 0,05 vezes 10 a menos 3 metros, tá legal? Então a espessura é esse valor. Agora a velocidade. O cálculo da velocidade, pessoal, ele fala que a velocidade é constante, porém ele não fala o valor, né? E aí lá na física, né, a gente viu que tem uma coisa que é a relação da velocidade angular com a velocidade linear. A fórmula é a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então a velocidade angular ele nos deu lá no enunciado, lembra que é igual a 2, ó, ele deu que a velocidade angular é igual a 2πn, certo? Vezes o raio. A gente tem que o que então, né? A gente tem que pegar a rotação que está em RPM e transformar para segundo, né? Porque senão vai dar ruim. Então eu tenho que dividir por 60. E o raio, eu não tenho o raio. O raio seria o diâmetro dividido por 2, né? Então se eu tenho o diâmetro de 0,2, então isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. A velocidade vai ser 2π, o n, isso aqui é o diâmetro dividido por 2, e aqui eu vou dividir por 60, tá legal?
Então, a velocidade ficaria então 2π, aqui é 30, né? A rotação de 30 RPM, como fala no enunciado, dividido por 60, vezes o diâmetro, que é 0,2, dividido por 2. Aqui a gente pode cancelar esse 30 vezes 2, dá 60. 60 dividido por 60, vão embora. 0,2 dividido por 2, pessoal, dá 0,1. Então, a velocidade aqui, ó, vai ser 0,1 vezes π, tá? Se você pegar o valor de π e jogar na calculadora, vai dar 0,31 metros por segundo. Então, a velocidade nós temos. Agora sim a gente pode voltar para a fórmula aqui, porque nós já temos a espessura. O T2, como eu falei, é 1 newton lá anteriormente. A velocidade nós temos. E o diâmetro da fieira e o L nós temos. Então agora é só substituir os valores, né? Então, substituindo os valores, a gente tem que a viscosidade dinâmica é o T2, que é 1 newton, menos o peso, que é 0,9 newtons, a espessura, que vale 0,05 vezes 10 a menos 3 metros, dividido pela velocidade. É 0,31 metros por segundo. A área, no caso, é o π, vezes o diâmetro da fieira. O diâmetro da fieira é 0,6. Então, aqui no caso, vai ser, para transformar para metro, vai ser 6 vezes 10 a menos 4 metros, vezes o L, que é 10 centímetros. Aí aqui no caso ficaria 0,1 metros, tá legal? Então, feito isso, pessoal, a gente pode fazer uma análise dimensional aqui, né? Fazendo uma análise dimensional, eu vou fazer aqui nesse canto aqui, pessoal. O que que acontece, né? Então, fazendo análise dimensional, aqui a gente tem, então, aqui vai dar newton, né? E aqui tem metro. Então vai dar newton por metro. Aqui eu tenho metro por segundo. Aqui eu tenho metro e o outro metro. Tá legal? Aqui eu posso cancelar esse metro com esse metro. Aqui vai ficar metro quadrado por segundo. E como aqui está dividindo esse segundo, vai passar para lá multiplicando. E aqui fica metro quadrado. Então, reescrevendo, vai ficar newton segundo por metro quadrado, que é a unidade, né, da viscosidade dinâmica. Então, as fórmulas aqui estão coerentes, estão certo. Agora o valor numérico. Bom, pessoal, fazendo essas contas, tá? Mas antes disso, pessoal, eu só vou corrigir aqui o equívoco que aconteceu. Aqui, tá, ó, nessa fórmula aqui da área, não é o diâmetro da fieira, tá? É o diâmetro do fio, tá? Vou colocar aqui, ó. É o diâmetro do fio. Porque aqui no caso, né, essa força tangencial está relacionada também com o fio, né? E aí aqui, tá, pessoal, eu coloquei 5, tá? Era 6, né? Porque eu tinha considerado o diâmetro da fieira, mas é o diâmetro do fio, tá? Então aqui fica 5 vezes 10 a menos 4, só isso. Aí você fazendo essa conta aqui, pessoal, vai dar 0,1 newton segundo por metro quadrado. O momento, a gente então tem essa mesma força T2 que está aqui, ela está aqui presente também, certo? E aqui, ó, existe um braço, né? Que seria o diâmetro que ele deu, seria o raio, né? Ou seria o diâmetro dividido por 2, né? Um momento
vai ser a T2 dividido o diâmetro por 2. Tá legal? Então, o momento vai ser o T2, que o T2 era 1 newton, e o diâmetro, que é 0,2 dividido por 2. E aí o momento, fazendo essas contas, né, pessoal? A gente vai chegar então que 0,2 dividido por 2 é 0,1. 0,1 vezes 1 dá 0,1, né? Então dá 0,1 newton por metro, tá? Que esse diâmetro aqui está em metro, beleza? Então a resposta é essa. Bom, pessoal, eu espero aí que eu tenha ajudado vocês na resolução e no entendimento, tá? O meu muito obrigado, até a próxima e valeu!